Bem, esses domingos, esse domingo e o próximo domingo, nós vamos nós estamos na série de Eclesiastes, mas nós vamos fazer uma série, uma pequena série de dois domingos sobre o livro de Abacuque, exatamente para que a gente possa pensar. Eu fiz uma introdução breve do livro de Abacuque no momento de oração aqui junto com vocês, e senti então ao desejo de expor esse livro, em virtude do tempo que nós vivemos, do momento em que nós estamos. Eu creio que é um livro que pode ser aplicado aos nossos corações e nos dar uma direção sobre como refletir sobre o futuro, o nosso futuro. A mensagem de hoje, o título dela é: Senhor, onde estás diante da injustiça e da maldade? Você já deve ter ouvido a seguinte pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Esse pensamento, ele encontra um eco, muitas vezes dentro das igrejas, porque naturalmente nós pensamos naquela conhecida lei da semeadura. É aquela lei que nos ensina que o homem colhe o que planta. É bíblico. Nós estamos em nossa igreja estudando a série de Eclesiastes. E a gente já viu que o próprio livro de Eclesiastes, ele reconhece que em um mundo quebrado pelo pecado, debaixo do sol, nem sempre a coisa boa acontece com quem faz o bem, mas às vezes as coisas se invertem, de uma maneira que, ao olhar de maneira muito breve, parece ser injusta. Nós somos seres que funcionam naturalmente em um mundo que compatibiliza, ou seja, que tenta entender aquela ideia de causa e efeito, ou seja, se eu faço algo, o resultado é isso aqui. Ou seja, se eu faço uma coisa, eu espero o resultado daquilo que eu faço. Aquela famosa lei de Newton, ação e reação. Nós sempre vivemos em um mundo que, se a gente jogar algo para cima, esse algo vai cair. Um mundo que nós achamos previsível. Nós acreditamos que a vida é previsível. Nossa mente funciona com aquilo que a gente vê ao nosso redor, o cenário que nos ensina como viver. Por isso, se algo sair da concepção de realidade para nós, a gente entra em conflito. Um conflito existencial. A gente diz assim: espera aí, eu não estou entendendo. Por que que isso está assim? Eu estou tentando olhar para entender onde foi que eu errei. O que foi que eu fiz? Quando algo ruim acontece com pessoas boas, ou pessoas que achamos serem boas, pessoas que amamos, então a gente pensa logo: quem foi que deixou o universo fora da ordem? Será que Deus tirou férias nesse momento que eu estou precisando? Alguns até culpam Deus de ser injusto, mas a grande questão é: o que significa justiça? Em um mundo que funciona medindo o tempo como relógio quebrado. Parece até funcionar bem, mas quando você pega o relógio quebrado e você compara ele com outros relógios, você percebe que ele não mede tão bem assim. Esse relógio meu aqui mesmo, de vez em quando eu tenho que corrigir ele. Na realidade, o nosso problema é que nós temos a tendência de colocar o nosso entendimento como padrão de verdade, no lugar de entender que nós somos limitados. Nós não somos muito bons como padrão de verdade. Nós não somos bons como padrões de julgamento. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Você sabe o que significa ser enganado? É exatamente você ter certeza do que está fazendo, fazer com toda vontade, mas depois descobrir que foi enganado. E olhar e dizer assim: rapaz, eu sou um otário.
fui enrolado. Mas enquanto você estava sendo enganado, você tinha certeza de que estava no rumo certo. É uma sensação terrível de impotência. Agora a gente vai ver o que é que Abacuque faz quando ele julga em seu coração. Como profeta, ele faz um julgamento correto. Mas a resposta do Senhor faz ele ficar perplexo. E aí ele diz: espera aí, eu não estou entendendo. E aí a decisão dele é: eu vou esperar para compreender e vou descansar o meu coração no Senhor. A ação mais feliz que Abacuque fez foi jamais deixar de esperar pelo Senhor. Primeiro, para a gente chegar no livro, vamos contextualizar, vamos entender o contexto. Abram suas Bíblias lá em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28 é o momento em que Deus está fazendo a aliança com o povo. A aliança que Deus faz com o povo de Israel, com a nação de Israel, é a antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança, aliança feita em Cristo. A aliança feita em Israel, ela era uma aliança condicional. O que é uma aliança condicional? É aquela aliança que se impõe condições para que o contrato se mantenha. Se as condições contratuais não forem obedecidas, a aliança é quebrada. Deus então faz uma aliança condicional com o povo de Israel, porque a aliança que nós temos com Cristo, ela é incondicional, porque Cristo já pagou, tornando-a incondicional, a aliança no sangue de Cristo. Vamos entender qual foi essa aliança que Deus fez com o povo. Deuteronômio capítulo 28, a gente vai ler alguns versos chaves que vão dar para a gente a tonalidade da aliança, certo? O verso 1 ao verso 3 do capítulo 28 diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Aí o verso 3 ele começa a dizer as bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. E aí ele vai dizendo, benditos, 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 ou seja, as bênçãos. No verso 7 ele diz: o Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Vamos para o verso 9 e o verso 10. O Senhor os consumirá, o Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Vamos agora para o verso 14. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Agora vamos olhar, essa é a condição de bênção. Agora vamos olhar a condição de maldição. O verso 15, ele começa a declamar a condição de maldição. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Verso 16, malditos serão para vocês na cidade e malditos serão no campo. Aí ele vai dizendo agora, vai dando a sequência. Vamos para o verso 20. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. Vamos para o verso 32. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade,
todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. Vamos para o verso 36. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão outros deuses, feitos de madeira e de pedra, porque afinal de contas eles trocaram o Deus vivo pelos falsos deuses. Então Deus vai tirá-los da terra, levá-los para outra terra, e lá eles servirão a deuses falsos, por causa de suas perversidades. Agora, vamos para o verso 45. Todas estas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, para guardarem os mandamentos e os estatutos que Ele lhes ordenou. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes para sempre. Vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo, e por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. Agora presta atenção no verso 49 e o 50. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra. Olha essa expressão agora, guarda no seu coração essa expressão. Como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Guarde isso no seu coração. Deus, após estabelecer aliança com seu povo, após tê-los tirado do Egito, tê-los dado prosperidade e riqueza, e tê-los chamado para ser o povo particular dele, povo a ser abençoador das nações, Deus usou durante 1000 anos diversos profetas que avisaram sobre a corrupção do povo, relembraram da aliança que o povo estava quebrando, chamaram as pessoas ao arrependimento, e cada vez mais a nação de Israel se afundava em corrupção. Abram agora em 2 Reis, avança mais um pouquinho, vai lá para 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21. Do verso 1 ao verso 9. Olha o que é que acontece. Verso 1 do capítulo 21 de 2 Reis. Manassés, que era o rei, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refizibá, bonito nome, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. O rei pecou, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, ou seja, ele começou a adorar anjos, começou a adorar demônios. Verso 4, edificou altares na casa do Senhor, ou seja, ele levou a idolatria para dentro da igreja, para contextualizar, levou gente gritando palavras de ordem política para dentro da igreja, se é que você me entende. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, gente, no santo dos santos, no lugar santíssimo, no lugar puro. Verso 6, queimou o seu filho em sacrifício. Ele pegou o seu bebê e torrou a criança no fogo, em sacrifício aos demônios. É o que é conhecido hoje, se você for atualizar, aborto. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros.
Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Ou seja, o cara fazia isso para fazer raiva para Deus. Também pegou a imagem de escultura da deusa Azerá que ele tinha feito e colocou no templo a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei a seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo o que eu lhes tenho mandado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Eles fizeram pior que os ímpios ao seu redor. Avança um pouquinho lá para as 2 Crônicas. Você vai avançar, você vai passar a 1ª Crônica, vai para a 2ª Crônica, agora capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36. É de arrepiar, não é, gente? Você diz: como Deus foi duro com um povo. Tente ver uma criança sendo cozinhada viva por causa de um demônio. E o filho do rei, né? Para exemplo de toda a nação. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 11 a 23. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Jeremias, o profeta chorão, vivia dizendo para o povo: arrependam-se dos seus pecados, Deus trará uma nação para destruí-los, arrependam-se antes que seja tarde. E o povo, olha o resultado. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade. Ou seja, o cara era até burro politicamente. Nabucodonosor era de uma nação poderosa. O cara se rebelou contra a nação mais poderosa da época. Além de pecador, era burro. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões. Os líderes, os juízes, os sacerdotes, os líderes religiosos aumentavam ainda mais sua corrupção, sua maldade, sua perversidade. O texto diz: segundo todas as abominações dos gentios, contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais sempre de novo falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Olha o verso 16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. 1000 anos, gente. Verso 17. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos dos reis dos caldeus, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus, derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos. Os que escaparam da espada, esses levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. 1000 anos antes, Deus havia dito: não se afastem de mim, porque a corrupção dominará a nação de vocês, e a maldade vai apenas se amplificar. E o povo não ouviu o Senhor, e a maldade se amplificou. É nesse cenário que Abacuque escreve. Agora vamos para Abacuque. Volta lá para Abacuque. Agora você vai entender o que é que Abacuque está dizendo. Abacuque capítulo 1, verso 1 ao 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Verso 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás?
Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Abacuque está clamando ao Senhor por justiça divina. E é interessante que o que Abacuque está falando aqui é sobre seu próprio povo. Abacuque está no meio de uma nação extremamente corrupta, extremamente desviada da verdade. Uma nação que valoriza o que Deus abomina e abomina o que Deus valoriza. Pessoas que vivem da corrupção e vivem para a corrupção. Sacerdotes que haviam se desviado de sua missão de pregar a verdade e vendiam as ofertas, vendiam os sacrifícios, vendiam a palavra de Deus. Um povo que apoiava os príncipes ímpios, os injustos, cometiam litígios, sacrificavam a seus filhos, matavam seus jovens, desprezavam seus velhos. Essa era a nação de Israel, nação corrupta, e como nós vimos, nação que praticava pecados piores do que as nações vizinhas. E Abacuque, profeta de Deus, no meio do seu povo, enxergando tudo aquilo e conhecedor da verdade, conhecedor da palavra, tinha um coração que doía, e dizia: Deus, onde estás, que o Senhor não vê a injustiça do teu povo, a maldade dessa nação de Israel? Senhor, o Senhor não vê? Eu grito violência e não tem ninguém para acudir. É como hoje, alguém é espancado na rua e as pessoas puxam um celular para filmar. A maldade impera. E Abacuque viu isso. O coração de um profeta do Senhor sente dor pela corrupção do seu povo, pois ele olha o mundo pelo olhar da palavra, pelo olhar da lei do Senhor. Meus irmãos, como doeu para mim ver uma igreja levando uma pessoa para o púlpito e as pessoas ovacionando com muito mais pulmão do que se canta para Jesus. Meu Deus, como isso é triste. Mas também como é triste, gente, a gente vê uma nação querendo colocar uma pessoa corrupta, criminosa, símbolo de corrupção no poder. E o pior não são os ímpios apoiarem, são o povo de Deus. E tudo se resumia apenas a uma briga de fla-flu, uma disputa por poder. E os pastores não estão pregando contra o pecado, independente de quem seja, mas estão protegendo os seus lados. Não estou falando de uma perspectiva humanista, emocionalista, mas uma perspectiva realista de um mundo que se levantou contra o seu Criador e põe mais esperança em homens, em sistemas, do que no Deus eterno. Por isso, deixa eu te perguntar, meu irmão, como é que está o teu coração diante do mundo que vivemos? É o coração de um profeta? Ou é o coração de um ímpio? Que, sem perceber, vai receber juízo do Senhor. Porque é claro, meus irmãos, que trazendo para nós aqui, devemos votar conscientemente. É fato, como cristão. Mas se nós achamos que de um lado haverá juízo, do outro não haverá, nós estamos errados. Porque Deus derramará juízo sobre todas as nações, independente do presidente que esteja no poder. Porque no lugar de corrupção imoral, é corrupção idólatra, que também é pecado. Deus responde à oração de Abacuque, diante da impiedade. E é isso que pode impressionar muitos cristãos hoje.
Não quero aqui, não estou profetizando. Meu Deus, a mensagem agora vai... Aí, a mensagem, aí aquelas coisas de internet, né? A mensagem mais forte que eu já vi. Pelo amor de Deus. Não, estou pregando para IBG. Meus irmãos, a resposta que Deus dá pode ser aquela que você não quer. E aí a pergunta é, se Deus te responder de uma maneira que você não quer, aonde, como irá se manter o teu coração? Olha a resposta do Senhor, verso 5. Deus responde: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eu, Deus dizendo, trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis, impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia. Lembra da palavra que eu falei para vocês? Voam como águia, que se precipita para devorar. Lembra que lá atrás, há 1000 anos antes, Deus disse: eu trarei uma nação cruel, se vocês não me ouvirem. Deus está fazendo exatamente o que havia dito 1000 anos antes, e passou 1000 anos avisando as pessoas: arrependam-se dos seus pecados. Mas Deus é mau, né? Tem muita gente que diz isso. Deus é injusto, né? Chega o pastorzinho para você e diz assim: meu irmão, mude de vida, não faça isso não, meu irmão, vai pesar a mão de Deus sobre você. E o cara não ouve, o cara quebra a cara, e depois quem sai por... Como ele não pode matar Deus, ele fica com raiva do pastor. Boca de praga. Não é bem assim, que é a opinião dele. Mas a palavra avisa, Deus avisa: mude de vida, o pecado não fará prosperar ninguém, nem nada, ele é destruidor, o pecado é um câncer. Verso 9 diz: eles todos vêm para fazer violência, estão determinadas a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam, então passam como passa o vento e seguem adiante. Agora tem um detalhe, no final da resposta de Deus, a parte B do verso 11, tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Deus disse: eu levanto essa nação e trago para juízo sobre o meu povo, nação cruel que destruirá o meu povo, disciplinará o meu povo, uma nação arrogante, humilhará o meu povo, blasfemará contra o meu nome, mas eles são culpados, porque eles não fazem isso porque confiam em mim, eles fazem isso porque confiam na própria força. Eles são idólatras, eles são cruéis, e eu vou usar eles para disciplinar o meu povo. Meus irmãos, Deus continua guiando a história. Seus propósitos são maiores do que os nossos. Sua matemática é superior à nossa. Nós apenas somamos e subtraímos. Deus faz muito mais. Isaías capítulo 55, do verso 7 ao verso 11, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Você não quer ouvir a palavra do Senhor e viver conforme a palavra? Prepare-se, pois essa palavra não volta vazia. Se é juízo de Deus sobre o teu casamento, ele virá, porque você não obedece a palavra. Se é o peso da mão de Deus sobre a criação dos teus filhos, virá, porque você não cumpre a palavra. Sobre o teu trabalho, porque você é um corrupto, virá, porque você não ouve a voz do Senhor. Deus não é menino, de Deus não se zomba. E muitos pastores vão se arrepender do circo que estão fazendo. Porque ninguém pode pegar um bezerro de ouro e botar no altar do Senhor. Por mais parecido com esse bezerro seja com as ideias de Jesus. Mas Jesus é incomparável, é insubstituível. Esvazie-se de si, do seu ego, dos seus juízos particulares, se encha da minha palavra. Deus está dizendo, dá confiança em mim, se encha da minha soberana vontade, porque eu farei o meu propósito. Ninguém impede a mão do Senhor de agir, mas ninguém move quando ela quer parar. Você já ficou tentado a entender algo que Deus fez ou permitiu em sua vida? Você ficou achando que Deus deveria te explicar melhor? Afinal de contas, a sua vida é sua, né? Ele deve pelo menos uma explicação para eu entender o que está acontecendo comigo. Pois, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você foi comprado pelo sangue de Cristo, a sua vida não te pertence mais. Você precisa saber trabalhar seu coração com essa informação. Deus não está aqui para te honrar. Deus não está aqui para fazer tua vontade. Deus não está aqui para seguir a tua orientação. Você é pó e ao pó vai voltar. A salvação é nada mais que a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Qual deveria ser então a atitude que Deus espera de nós diante de uma situação como essa que Abacuque diz? Ele ouve essa resposta. Abacuque fica perplexo, porque Abacuque ele está lá dizendo, Deus, olha a maldade do teu povo, faz alguma coisa. Aí Deus diz, eu vou fazer, vou trazer gente pior para te julgar. Abacuque então, no verso 12 ele diz, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Gente, essa fala dele tem uma intensidade muito forte. Olha a quantidade de vezes que ele exalta a Deus, tu és desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos. Ele não está dizendo que pessoas não morrerão, ele está dizendo que a nação não deixará de existir, pois Deus havia dito que essa nação jamais seria destruída. Olha para o holocausto, olha para as guerras, olha hoje Israel sendo cercada por nações, bombardeada o tempo inteiro, mas ainda existe aquele povo, porque Deus disse que eles não seriam consumidos. A promessa de Deus é que eles seriam restaurados, apesar da dureza dos seus corações, apesar de que eles também crucificaram o Senhor que foi enviado para eles, mas eles continuam debaixo da promessa feita a Abraão.
feita a Isaac, feita a Jacó, feita a Davi. As lágrimas de Cristo, quando chegou em Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu te quis juntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz aos pintos, e vós não quisestes. Abacuque, apesar de ficar perplexo, ele diz: meu Deus, virá destruição sobre o povo, virá dor, virá algo terrível, algo difícil de entender, difícil de aceitar, mas não morreremos. As promessas do Senhor, meus irmãos, são as âncoras que nós precisamos lançar no mar bravio da nossa vida. Quando a tribulação se levanta, você precisa se apegar em algumas âncoras, que no final do texto eu vou te mostrar. Não morreremos, isso eu tenho certeza. Vai doer, mas não seremos destruídos. E aí ele continua dizendo: ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabelecestes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? É como se nessa hora Abacuque dissesse: está certo, Deus, o meu povo é ímpio, mas eles são mais. Não faz sentido, Senhor, não faz sentido. Como é que o Senhor vai usar algo pior para repreender algo como o teu povo? Deus, eu não entendo. A minha teologia bugou. A minha teologia entrou em conflito. Deus, eu não consigo entender. Tu deixasse de ser santo, tu deixasse de ser justo, por que toleras isso? Não faz sentido. Um profeta dizendo isso. Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede, ajunta-os na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece a sua rede sacrifício. Ele está dizendo: Senhor, essa nação ímpia é arrogante, e ela usa a força que tem para destruir, e depois se alegra com seus deuses falsos, sendo que é o Senhor que está permitindo que eles vençam. Mas eles não te honram, Senhor, e mesmo assim o Senhor permite. Não estou entendendo. Deus, eu não estou entendendo. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? E aí o capítulo 2, verso 1, ele diz: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele não desiste por não entender o Senhor. Ele continua confiando nas promessas do Senhor. Ele continua confiando na bondade do Senhor. Ele continua confiando que o Senhor é santo, mas ele não consegue entender por que, Senhor, isso está acontecendo. Mas eu ficarei na torre de vigia, na minha casa de oração, no meu quarto de clamor, esperando a tua resposta, Senhor, porque eu quero entender porque o Senhor fará assim. O profeta aguarda perplexo a explicação do Senhor, diante do anúncio do seu juízo, que julgará a impiedade do seu povo, por meio de uma nação ainda mais ímpia do que eles. Meus irmãos,
Nem sempre Deus responde às nossas orações com a resposta que nós queremos. Nem sempre Deus faz aquilo que achamos ser o melhor, porque nós não somos deuses. É nessas horas, meu irmão, que Deus nos responde de maneira diferente daquilo que imaginamos, que a nossa mente mortal, limitada, não entende. O universo que conhecemos é destruído diante dos nossos olhos. A matemática que nós fazíamos não funciona mais. É na hora da tempestade da vida que nós não sabemos se vamos sobreviver. É nessas horas que nós precisamos lançar as âncoras da nossa fé, as verdades inabaláveis do nosso Deus. A primeira verdade que eu quero que você lance no seu coração é compreender que Deus é soberano. A quantidade de cabelos da sua cabeça estão contados, e Deus sabe exatamente a vida de cada um de nós. Ele chama cada estrela pelo nome. Ele põe os mares na palma de suas mãos. Ele conhece os mistérios mais profundos do universo e também os pensamentos mais profundos do teu coração. Ele ouve as orações de mais de 7 bilhões de pessoas e ao mesmo tempo Ele ouve a tua oração como se estivesse apenas com você no quarto. Deus é soberano, Ele continua reinando e está cumprindo exatamente o seu propósito. Essa é a primeira âncora que a gente não pode deixar de lançar. Daniel, quando estava orando pelo seu povo, no capítulo 2, do verso 20 e verso 22, diz assim: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Isaías 46, o verso 9 a 13 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei vir. Eu o formei, e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Deus continua conduzindo cada partícula do universo a funcionar exatamente como Ele projetou antes que houvesse qualquer coisa. Eu acho tão interessante que o Spurgeon, em uma de suas pregações, ele disse que quando criança, na biblioteca do seu avô, ele via aquelas frestas de luz que passavam pela janela, pelo telhado, e ele via partículas de poeira zanzando no ar. E ele disse que, sabendo o que ele sabe acerca do Senhor, ele imagina que cada movimento de cada partícula daquela está cumprindo exatamente o que Deus determinou antes que o universo existisse.
John Piper, ele diz no seu livro Não Desperdice o Seu Câncer, ele diz: aquela célula que se rebela no nosso corpo e que se torna um câncer que nos devora, rebelou-se apenas porque o Senhor disse: rebele-se. A segunda âncora que nós precisamos lançar nas horas da aflição é entender que Deus não nos deve nenhuma explicação do que Ele está fazendo. Eu queria aqui, de modo muito resumido, falar do problema teológico de Jó. Jó, homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, não sabia do diálogo existente entre Satanás e Deus, do qual Deus primeiramente disse: tu observaste o meu servo Jó? O próprio Deus disse: um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás responde a Deus dizendo: ele faz isso porque tu dá tudo a ele. Se você tocasse nele e tirasse dele aquilo que ele recebe de ti, ele blasfemaria. Deus disse: não, ele não faria isso. Tudo que ele tem está em tuas mãos. Um segundo diálogo aconteceu e aí Deus também entregou a saúde de Jó nas mãos de Satanás. Jó provou o que havia de mais profunda dor da condição humana. Mas o que mais doía no coração de Jó não era a dor de raspar suas feridas com caco de telha, mas era o silêncio de Deus diante de seu clamor e de sua oração. Um homem que orava dia e noite por seus filhos ouviu Deus em silêncio. O homem que clamava e que vivia uma vida que testemunhava o seu Deus e o seu amor pelo seu Deus, ouviu o silêncio desse Senhor que ele amava. Jó, então, assumiu a matemática humana, dizendo: eu quero entender o que está havendo. É claro que eu fiz alguma coisa, eu só posso ter feito algo, mas ele não conseguia a resposta, ele não conseguia entender. Chegou ao ponto que ele tentou entender e ao não conseguir, ele chegou em uma única conclusão no final de tudo: o problema foi eu ter nascido. O problema foi eu ter nascido. Se eu tivesse sido um aborto, isso não aconteceria. O meu erro foi nascer. Só pode ter sido isso. Ele se culpava pelo seu nascimento. Ele amaldiçoou o dia em que sua mãe o pôs em seus braços. Ele amaldiçoou o peito que deu a ele de mamar. Ele amaldiçoou a existência dele, porque disse: só pode fazer sentido uma coisa: a minha existência foi um erro. Meus irmãos, Deus então se movimenta e fala. Deus rompe o silêncio e diz a Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu tracei os circuitos dos ventos? Onde você estava quando eu fiz separação entre os mares? Onde você estava quando eu fiz as estrelas? Onde você estava quando eu desenhei a história? Eu preciso de conselheiro, Jó. O que Deus estava dizendo é: Jó, se eu te explicar o meu pensamento, você não vai entender. Você não é igual a mim, Jó. Os meus pensamentos não são seus pensamentos, Jó. Jó, ao tentar entender os meus caminhos, Jó, será impossível para você. Como você ousa achar que você vai compreender a mente do Senhor? A resposta de Jó a tudo isso foi: eu me arrependo no pó e na cinza. Falei daquilo que eu não sabia. Antes eu conhecia de te ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jó conheceu o Senhor de uma forma que jamais nenhum ser humano havia conhecido. Jó amou o Senhor de uma forma que ele jamais tinha amado. Jó agradeceu ao Senhor de uma forma que ele jamais tinha agradecido, orou ao Senhor de uma forma que ele jamais tinha orado. Jó teve um up teológico que poucos conseguem ter.
Meu irmão, Deus não tem a obrigação de te explicar o que Ele está fazendo. Mas saiba que você pode passar por situações que antes você ouvia falar do Senhor, mas Ele fará os teus olhos vê-lo, por meio das circunstâncias. Essa é a segunda âncora que você precisa lançar. Deus conduz a sua vida, e Ele sabe o que está fazendo. Não é necessário Ele te explicar, Ele não tem a obrigação de explicar, apenas confia na bondade dEle. E a terceira âncora que eu quero que você lance, ela na realidade são 3 verdades para nós, cristãos, que vivemos hoje na era da igreja. A primeira verdade é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 27 a 28 diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito que está realizando nessa nação. Deus tem um propósito que está realizando nesse estado. Deus tem um propósito que está realizando nessa cidade. Deus tem um propósito a realizar nessa igreja. E Deus tem um propósito a realizar na sua vida, na sua família e onde você estiver. E esse propósito, Ele vai realizá-lo completamente. E no fim de tudo, você vai olhar para trás e vai dizer: todas as coisas cooperaram para o meu bem. E isso me faz adorar o meu Deus. Não é assim quando você olha hoje para trás? Quando você olha agora para trás, não é assim que você vê? Por que aqui para frente vai ser diferente? Deus muda? Deus mudou? O sangue de Cristo perdeu o valor? O sangue de Cristo agora já não tem mais poder? Não, meu irmão, isso é Satanás que está te dizendo isso. Isso é mentira. A segunda âncora: lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 9 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo todo. E a terceira âncora para nós, Igreja de Cristo, é que nós devemos guardar a nossa mente daquilo que contamina e encher do Espírito da paz do Senhor. Filipenses capítulo 4, versos 5 e 9 é um conselho. Meu irmão, pegue essa miséria e jogue longe de você. Para de ficar olhando as notícias no celular. Para de ficar tentando entender a direção da política internacional. Para de ficar tentando ver pesquisa de Ibope, de não sei o que lá. Para de ficar tentando prever o futuro, pois o futuro não te pertence. O futuro não pertence a nenhum especialista, nenhum repórter, nenhum data isso, data aquilo, nenhum Ibope, nada. O futuro está nas mãos do Senhor. E encher a tua mente disso é encher a mente de lixo, que nada fará se não perturbar a tua alma, adoecer teu coração e te fazer perder a sobriedade e deixar de testemunhar o Evangelho que nos equilibra. Filipenses capítulo 4, versos 5 a 9 diz: seja a vossa equidade, ou o vosso equilíbrio, a vossa moderação, notória a todos os homens.
perto está o Senhor, Ele não está longe de nós. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, ore e suplique com o coração grato, pois o Deus que fez é o Deus que faz e é o Deus que continuará fazendo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, porá uma guarda em vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus da paz estará com vocês. Você quer ter o Deus da paz com você, meu irmão? Lance as âncoras que vão guardar a tua alma, o teu coração e a tua mente, entendendo que a história pertence ao Senhor, entendendo que Deus não é obrigado a te explicar o que Ele está fazendo, que você precisa entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que nós devemos lançar as nossas ansiedades, pois Ele cuida de nós, que nós devemos manter a nossa mente distante daquilo que Satanás quer para tirar a nossa paz. Esse é o nosso Deus. E por isso o que eu quero fazer agora é te convidar, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, é você se colocar na torre de vigia do teu coração e esperar a resposta do Senhor. E com a graça de Deus, eu não tenho como pregar o livro de Abacuque inteiro, mas eu quero deixar claro para você que semana que vem você vai receber uma resposta maravilhosa do Senhor. Se você quiser, leia Abacuque depois na sua casa. Porque Abacuque ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Senhor, meu Salvador. E você vai entender porque é que ele diz isso. E você vai entender que você já recebeu o motivo dessa adoração. Você já recebeu o motivo da adoração, de dizer, ainda que tudo dê errado, eu me alegro em Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, obrigado por Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a guardarmos o nosso coração, Senhor. Conversando com vários irmãos, eu tenho visto a aflição que alguns corações têm sentido. Aqueles que estão aflitos por um motivo, aqueles que estão aflitos por outro motivo, aqueles que estão tentando entender o tempo todo nas notícias, nas publicações. Pai, o nosso coração está inquieto, Senhor, porque muitas vezes nós olhamos o futuro e queremos que o futuro esteja em nossas mãos. Pai Santo, nós sabemos que temos que ter responsabilidade no nosso voto. Devemos sim emitir as nossas opiniões, com equilíbrio, com moderação. Devemos sim orar pelos governos, mas não podemos pôr esperança, paixão, vitalidade, como se o futuro dependesse das eleições do fim desse mês. Não, Pai, não depende. Depende do Senhor. E por isso, Pai, obrigado, porque como pastor eu tenho buscado apenas expressar, clamar e avisar aos homens que eles precisam voltar ao Evangelho. Muitas vezes o meu coração quer também entrar nesse caminho, mas eu me lembro do meu chamado, eu me lembro para o que o Senhor me chamou, e eu retorno então como Abacuque, a ficar na torre de vigia esperando o teu posicionamento, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos sábios, sermos cidadãos conscientes, emitir as nossas opiniões, mas que isso não seja
idolatria das nossas almas, um desejo obscuro de querer prever o futuro, ou de querer ter a história em nossas mãos, porque ela não nos pertence. Obrigado por tua graça e por tua palavra, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.